Qual é a questão? Vamos começar a resolver, professor? 2.7. 2.7. Começar, vocês finalizam. Só dou o pontapé inicial, né? Ok. 2.7. Ela fala assim: o fluxo de calor através de uma lâmina de madeira de 50 milímetros de espessura, cujas superfícies interna e externa se encontram a 40 e 20 graus Celsius, respectivamente, foi determinada como sendo de 40 watts por metro quadrado. Qual é a condutividade térmica desta madeira? Beleza? Vou cortar aqui que eu trouxe foi mais de uma questão junto. 2.7, né? Vamos lá. A gente sempre começa a resolver a questão, como o Silvio estava falando aí, pelos dados. Então, coloco aqui dados. Ele fala lá, o fluxo de calor através de uma lâmina de madeira de 50 milímetros de espessura. Opa, ele falou lá meu L. Falou espessura, falou meu L, que é 50 milímetros. Transformando para metro, anda duas casas, 0,5 metros. Certo? Espessura, no caso, é a largura, é, professor? Isso, é a largura. Perfeito. Cuja superfície interna e externa se encontra a 40 graus, ou seja, diferença de temperatura, né? Daqui a pouco é o ΔT, eu só consigo colocar o delta no final. ΔT, ele é igual a 40 menos 20 graus Celsius, né? Que dá 20 graus Celsius. Fale, meu camarada. Essa pergunta que o menino fez aí pro senhor, se a espessura é largura. A espessura não é a altura, não, professor? Não, a espessura que a gente fala é a largura da parede, né? No caso aí é uma lâmina de madeira, mas a espessura é o valor de L, tá? Vou colocar uma foto aqui para você ver. Nossos slides, a gente acredito que tenha uma. Aí, ó. Dá para dar uma olhada aí? Eu tô vendo. Pois então, a espessura nessa menor parte aí, Isso. isso aí não seria a altura do bloco aí? Não, não. A gente, na verdade, não trabalha com a área, né? A altura está aqui descrito como A, ó. Deixa eu recortar esse pedaço aqui. Vamos jogar lá. Aqui, ó. Aqui tá isso aqui considero uma parede, né? Uma parede qualquer. Aqui é minha altura, certinho? E aqui, representado por B, o meu comprimento. Então, a minha área vai ser A vezes B, né? E o valor de L, é minha espessura. Tá dando para entender? O valor de L está aqui, ó. Ele é minha espessura. Entendeu? É porque é de acordo com o bloco, né? Como você está medindo ele, né? Via de regra, a gente Aí, vai usar isso para medir o fluxo de calor através de paredes, né? Aí só era a altura, se caso ela tivesse deitado nessa parede aí, seria a altura. É assim uma lógica de ver o ângulo do bloco aí, né? Mas eu entendi, professor, eu entendi sim. Entendeu? Pegou a visão? Sim, sim. É porque eu tô vendo aqui a questão da como é que chama assim essa questão desse desenho aí, que eu até esqueci o palavreado agora. Desenho? Perspectiva?
Eu... Me saiu da memória agora. Mas Tá bom. é a imagem, Entendeu a o que é imagem. o valor de L, a imagem, né? Entendeu o que é o valor de L, né? Sim, agora sim. O Beleza, L é ao elemento de lado altura. aí, não A é a altura, né? Isso. Aí, lendo o resto da questão. Foi determinado como sendo, ou seja, o fluxo de calor foi determinado como sendo, então, o meu fluxo de calor foi determinado como sendo 40 watts por metro quadrado. Qual a condutividade térmica desta madeira? Ou seja, ele quer saber o valor de K. Certinho? O valor de condutividade térmica. Como ele fala aqui que o fluxo de calor está por metro quadrado, então eu posso entender que a minha área é igual a 1 metro quadrado. Se o meu fluxo de calor está calculado por metro quadrado, a minha área é 1 metro quadrado. Beleza? E aqui Beleza. é delta. Meio ruimzinho, mas vai. Nossa equação do fluxo de calor, deixa eu pegar lá do lado aqui, tá bem prontinho, né? Essa equação de condução de calor, essa aqui. Fiquei sem áudio, professor. Opa, tô te ouvindo. Fiquei sem áudio, mas já voltou ao normal. Show de bola. Então, o que a gente precisa nessa questão? A gente precisa encontrar o valor de quê? O valor de K, que é a minha condutividade térmica. Então, é só eu deduzir a equação, posso deduzir a equação para ficar mais fácil antes da gente resolver a questão. Como é que eu faço? Todo o restante da equação, eu jogo ela para o outro lado. Então, fica fluxo de calor, é dado aqui, está dando Qzinho, né? Está Qzinho. Então. Fluxo de calor vezes o meu L, que está dividindo, passa multiplicando. E a minha área e a minha diferença de temperatura, que estão no numerador da fração, eles vão passar para o outro lado dividindo. Certinho? Então, a minha área e a minha diferença de temperatura passam dividindo. Então, a minha equação fica assim. E só me sobra do outro lado da equação o valor da condutividade térmica, que é o que eu estou procurando, né? Aqui é ΔT. ΔT que representa a diferença de temperatura, tá? ΔT é igual a T1 menos T2. Pronto. Daí dá para vocês resolverem já? Vamos tentar. Beleza? Com essa equação deduzida aqui, só substituir valores, tomar um cuidado com as grandezas, metros, Celsius, watts, para o resultado dar certinho. Graus Celsius. Qual a taxa de transferência de calor através de uma janela de 1 por 3 metros? Altura e largura, né? Altura e comprimento. Isso. E a condutividade térmica do vidro, ou seja, o valor de K, é 1,4 watts metro Kelvin. Então, ele quer saber Esse a é o taxa. valor. Esse é o valor. O K, então, eu botei o outro aqui, o fluxo, eu acho. Tá errado. Eu botei esse como o quê? O 1,4. Não é, né? Não, ele é o K.
É isso que eu tenho que achar, então, né? Tem que achar né? o fluxo né? de calor, que é aquela... esse camarada aqui, ó, né? Beleza, essa daí. Tranquilo. Isso aqui. Essa mesma fórmula, né, professor? Essa mesma forma. Ah, beleza, beleza. Fale, mestre Emerson. Tá na escuta? Boa noite, professor. Boa noite, meu camarada. Está aqui finalizando a lista 2 ainda, mestre Emerson. Eu não tive tempo não hoje, professor. Eu cheguei de noite, cansado. Então, a gente tem que passar limpo. Amanhã eu vou ver se eu passo limpo e envio. Beleza. Show de bola. E professor, só uma reprise aí desse cálculo aí. Vamos lá. Qual? Da 2.7? É, dessa 2.7 aí. É porque aqui no meu ele não deu esse que tá aqui, ele deu 400. Do 400. É. Vamos ver o que aconteceu aí. A gente está procurando o valor de K, certo? Certo. Aí eu vou substituir o que está aqui em cima. A fórmula é K, tá K igual a... Só inverter, né? Na parte do numerador tá L vezes Q. Então, vou pegar ali o valor de L é 0,5 metros vezes o valor de Q é 40, né? Isso. 40 watts tá lá por metro quadrado. Para ver se vai. Professor? Pode falar. Só a espessura aí, o senhor só confirma se eu estava certo. É 0,05 ou se é isso mesmo? Por favor. Aqui nessa questão? Isso, Da nessa 2.7? questão aí. Isso. O metro são 3 casas, né? É 0,05. Estava dando errado. Por isso que deu 1, né? Quando eu botei esse mais um 0 aí, deu 0,1. Show. 0,05 metros. Beleza, firmeza? Então ficou condutividade térmica igual a L, que é 0,05 metros, vezes fluxo de calor, que é 40 watts por metro quadrado, dividido pela área, que é 1 metro quadrado, vezes a diferença de temperatura, que é 20 graus Celsius. Confere? Tamo junto aí, mestre Ricardo? Positivo. Show de bola. Então fica. Então fica 0,05 vezes 40. Certo? Dá 2. E 1 vezes 20. Tá direitinho. Aqui dá 2. E aqui
Dá 2 dividido por 20. Confere. Quais as grandezas? Lá em cima, vamos ver o que que corta com o que lá. Lá em cima, a gente corta cadê? Esse está na parte de cima, eu vou cortar esse metro com 1 metro desse aqui, certinho? E esse segundo eu corto com esse. Aí fica só metro. Então, no denominador fica... Então, não está Então, no aparecendo meu... só a tela aqui, não. Não sei se os colegas estão. Poxa vida, vocês eram para ter falado, mas... Desculpa, eu Tava parado estava aqui. copiando uma outra aqui, mas agora voltou. Tava parado aqui. Beleza. Então, só repetindo aqui, né? Já que tava parado. A gente fez os cortes na equação, cortou metro com metro, sobrou apenas uma unidade de metro, né? Vou colocar em outra cor aqui. A gente cortou esse metro aqui com esse e esse com esse que está ao quadrado. Então, ficou só uma unidade, certinho? Foi o único corte que teve. Aí, na parte superior fica watts. Tá vermelho para a mesma cor. Na parte superior fica watts. E na parte inferior fica metro vezes Celsius. Metro vezes Celsius. Certinho? A gente faz 2 dividido por 20 dá 0,1. 2 dividido por 20, 0,1. Então, a gente tem que K é igual a 0,1 watts metro Celsius. Certinho? Certinho, mestre Ricardo? Positivo. E aí, professor? Diga lá. Positivo. O professor aqui na resposta, ele diz que deu metro watts por metro quadrado. Tá certo ou não? Atividade térmica, deixa eu ver aqui como é que ela fica na equação, mas eu acho que é só metro mesmo. O valor de condutividade térmica, ele é dado só em metro mesmo. Tá vendo? Deve ter sido algum erro de digitação na hora lá. Beleza. Aqui tá só metro por... Eu acho que é um erro aqui, só de digitação aqui do metro quadrado. É porque também não estava achando no meu aqui, mas estranho, né? Mas é como o senhor falou, que tem algumas questões aí que estavam com... Tem umas questões que estão com uma falha. Beleza? Mas boa observação, meu camarada. Vamos lá. Fala o seguinte, uma câmara frigorífica possui 8 metros de comprimento por 4 de largura e 3 de altura. Então, vamos ver aqui como é que fica. 8 de comprimento, 4 de largura. Então, ela é mais ou menos assim, né? Certinho?
fazer um desenho aqui mais ou menos da câmera, né? Ela é mais ou menos assim, certo? Sim. Aí ela tem 4 metros aqui, 4 metros de largura, 3 metros de altura e 8 de comprimento. Show de bola. Aí a gente precisa calcular a espessura da espuma de uretano para que o ganho de calor seja menor que 500 watts. Então, uma coisa que eu sei que ele quer, na questão, ele quer que o valor de Q seja igual ou menor que 500 watts, né? Então, a gente vamos calcular como igual a 500 watts. A espessura mínima que ela tem que ter, né? Para ter uma perda igual ou menor que 500 watts. Então, essa informação ele já me dá. Precisa ter 500 watts. Aí ele fala, o material que eu vou usar é uma espuma de uretano, que o valor dela de coeficiente é 0,026 watts metro Celsius. Certinho? E as temperaturas são menos 10 e 35 graus, respectivamente. Né? Então, minha diferença de temperatura ela é menos 10. A temperatura ela pode ficar positiva ou pode ficar negativa. No entanto, só vai diferenciar o fluxo de calor, tá, gente? Só relembrando. Menos 35 graus. Só não pode se perder na soma, né? Então, vai dar um valor aqui de menos 45 graus Celsius. Certinho? Se na conta de vocês esse valor é positivo, não vai fazer muita diferença. Só indica o sentido do fluxo de calor. Só repetindo, tá bom? Se tiver menos... Oi, pode falar. Esse ponto aí que eu queria entender aí. Na anterior a gente diminuiu, né? E aqui o senhor está somando em função deles dois serem negativos, é isso? Não. É pela escala, né? Como ele está menos 10 graus Celsius. 10. Menos 10. É menos 10. Se fosse 10 graus até 35, daria 25 graus, né? Mas como é menos 10 até 35, dá essa diferença na escala, entendeu? Entendeu? Não? Perdão, não ouvi. Porque o valor da temperatura, a temperatura interna, ela é menos 10 graus Celsius. Menos 10 graus Celsius. Certo. E a temperatura externa é mais 35. Então, eu tenho uma diferença de temperatura de 45 graus Celsius. Entendeu? Então, se conserva-se o sinal. Isso. Pois Se vai é, ficar... beleza. Deu para entender, não? Deu para entender, mas assim, na questão dos sinais aí. Como o senhor falou, eu sei que há uma diferença, mas nessa diferença, nesse caso, ele somou, né? Igual que o senhor explicou, acredito que lá na sala de aula, que o senhor fez a lista lá da questão 2.2, eu acho. Que era mais ou menos isso aí, a gente estava para baixo, positivo, negativo para baixo, positivo para cima. Que aí no meu raciocínio lógico, né, ia se diminuir, mas na verdade ele somou. É essa questão aí, né? É essa questão aí. É esse pensamento mesmo. Professor, Diga lá.
No caso aí também eu fiquei com uma dúvida, né? Mas no caso aí é aquele jogo de sinal, menos com menos mais, assim, mais ou menos assim, isso? Isso, eu posso explicar pela fórmula que menos com menos, menos 10, menos mais 35, o valor fica negativo, negativo com negativo soma. Mas o mais importante para mim é que vocês entendam lá da escala de Celsius, né? A gente tem internet aqui, deixa eu colocar aqui. Escala Celsius, por exemplo. Tem alguma imagem aqui que me atenda. Tá aqui, essa aqui acho que atende propósito. Bem, aqui a gente está com a escala em graus Celsius. O que é a diferença de temperatura? Aqui ele exemplifica, nessa escala, ó, 100 graus Celsius é o intervalo de 0, certinho? 100 graus Celsius que ele tá colocando aí é o intervalo de 0 até 100. Ou seja, 100 menos 0 dá esse intervalo todo aqui de 100 graus Celsius. Certinho? Esse intervalo aqui que a gente está vendo. Confere? Sim. Beleza. Aí, se eu perguntar para vocês, e o intervalo que está aqui, por exemplo? Considerem que aqui é menos 10 graus Celsius. Considerem que esse ponto aqui é menos 10 graus Celsius. Aí eu pergunto, de menos 10 graus Celsius até 100, qual é o valor que eu tenho aí no total? Menos Primeiro, 110? 110, positivo. isso. 110 graus Celsius é o valor que eu tenho. O meu intervalo é 110 graus Celsius, entendeu? Exatamente, que é tudo isso aqui, ó. Não é isso? 110 Sim. graus Celsius. Agora, com a mesma ideia, eu vou sair de menos 10, só que eu não vou até 100. Eu vou até bem aqui, ó. E bem aqui é 35 graus. Aí eu pergunto, qual é o meu intervalo? Quanto eu tenho dentro dessa caixinha aí, entendeu? Beleza, 45. 45. Aqui é 35 graus Celsius. Então, nesse intervalo quadradinho aí, eu vou ter 45 graus de intervalo. Deu para entender? Deu, professor. Show de bola. Aí aqui a gente chama de ΔT. Que é intervalo, né?
Vamos lá, vou apagar aqui então. Delta T, professor? A gente chama de ΔT. ΔT significa T de temperatura e delta de intervalo, né? Significa final menos inicial. Ou 1 por 2. Delta T. Show de bola? Aí vamos lá, vamos continuar pegando os dados da questão. A gente já tem o fluxo, que é 500. A gente já tem a condutividade térmica, que é 0,026. E a gente tem a diferença de temperatura, que é 45 graus. Show. Aí, o que eu preciso? Me falta apenas a área. Certinho? Eu preciso da área. E o que eu quero encontrar, que a questão está me pedindo, é a espessura, que é o valor de L. Então, para eu achar o valor da espessura, eu vou precisar da área. Certo? A área a gente vai ter que olhar para o desenho e calcular. Contar quantos metros quadrados tem aí. Vamos lá ver como é que fica. Vamos contar. Ele só fala o seguinte, que o piso, ele é... Cadê? Câmera frigorífica, assumido. 8 metros. Cadê? Considere que a câmera é feita... Cadê? Tá, ele só fala para mim que o piso é para eu considerar como perfeitamente isolado. Então, eu tenho que calcular a área total das paredes e do teto. Beleza? Vamos junto fazer aqui. Vou marcar com uma bolinha cinza. Essa área aqui, ó. Essa área aqui, que está com bolinha cinza, ela é 3 metros por 4, certo? 3 por 4, 12 metros quadrados. E lá do outro lado eu tenho outra parede também. Então vou botar aqui. Área total. Metro quadrado. Área total igual a 3 metros. 3 metros vezes 4 metros vezes 2, porque são duas paredes. Confere? Confere? Vocês estão comigo? Sim. Beleza. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24 metros quadrados. Vamos pegar a área das outras paredes. Vou botar com quadradinho agora. E, professor, mas se desconsiderar, não vai ter... Então, cancela isso aí, não? Se desconsiderar o quê? As paredes, ele está Não. dizendo que só... Ele manda eu desconsiderar só o piso, ó. Uma câmera só o frigorífica. Isso. O fundo da câmara é apoiado sobre o solo e pode ser assumido como perfeitamente isolado. Então, só o piso que é isolado, entendeu? Nesse caso, não calcula, né? Aí eu não calculo, eu não somo ele. Mas ele está pedindo para considerar considere que a cama é feita apenas de material isolante. Se só o piso é material isolante, então o resto das paredes... Não. É só uma interpretação. Toda a câmera, ele está falando que toda a câmera é feita de material isolante. Só que é impossível eu fazer uma câmera frigorífica só de material isolante, porque ele é muito maleável, né? Eu tenho que ter parede estrutural. Geralmente tem uma parede de alvenaria ou então uma parede de container, né? Toda de estrutura metálica. E tenho material isolante. Só que ele fala aqui, ó, desconsidere a presença de paredes estruturais. Ou seja, considere que a câmera fria é feita apenas de material isolante, entendeu? Eu tô fazendo um cálculo que não importa para mim de qual é o material que é feita a câmera. Se eu colocar esse isolante, ele vai ter essa taxa de transferência, entendeu? Deu para entender? Positivo. Show de bola, então.
Aí vamos calcular as paredes Professor, laterais. Oi. Viu, professor? O Bismarck está avisando que ele não está conseguindo ouvir. Está sem áudio, o Bismarck. Cadê ele? Cara, pede para ele sair e entrar de novo, então, para ver se a gente consegue. Beleza. Beleza? Então vamos lá. Fala para ele sair que eu, quando ele aparecer aqui, eu. Então, positivo, professor. É isso aí que eu queria entender. Soma-se só as paredes, né? No Isso. caso, 3 Só por 4, finalizar aí aqui. multiplica 2 vezes. Isso aqui. Os meninos estavam falando aqui comigo. A minha dúvida era esse 8 metros, esse 8 metros aí. Na primeira vez que eu fiz, deu errado. O que eu somei foi tudo. Ah, tá, entendi. Então, é 3 vezes 4 ao quadrado. Aí dá certo. Isso. É 3 vezes 4, que é uma parede. A gente soma com a parede do fundo. São 2 paredes. Então, fica 24 metros quadrados. Aí as paredes laterais, elas têm 3 metros por 8, né? A parede lateral, 3 metros por 8. E são 2 paredes. Certinho? Então, fica 3 vezes 8, 24. 2 vezes 24, 48 metros quadrados de área. E o teto? O teto, a minha base, ó, a gente vê lá que a nossa base, ela é 4 por 8. Ela é de 4, 8 por 4. Então, como a gente não considera o teto, não considera o piso, é só a base mesmo, que é 4 metros por 8. 4 vezes 8, 32 metros quadrados. A gente faz a soma de todas as áreas. Rapaz, agora complicou foi tudo, mas eu estou entendendo. Entendeu? Preciso da área total. Aí eu somo 24 com 48 mais 32. 24 mais 48 mais 32. Aí dá 104 metros quadrados. Essa é a área que eu vou pegar e vou colocar ela bem aqui, ó. Minha área total. Aí pronto, a gente pegou os dados da questão, que são esses aqui. A gente lança na fórmula, lança na equação da condução de calor e consegue encontrar o valor da espessura da espuma de uretano que a gente vai estar usando. Show de bola? Está em centímetro.
Tá dando certo aí?